Olá, meus amigos, meus inscritos no canal. Hoje eu, Babalorixá Breno de Logon-Edé, venho gravar mais um vídeo, tocar num assunto específico sobre o candomblé. Vocês viram o lema do vídeo, né? Candomblé rompe definitivamente com o sincretismo. Na realidade, eu usei esse título do vídeo, por quê? Porque esse foi o que a mídia usou, né, como chamariz nos jornais, né? Quando em Salvador, no ano de 1983, houve a segunda Conferência Mundial de Cultura de Tradição de Orixá, e um grupo de algumas Yalorixás, depois eu, mais abaixo do vídeo eu vou falar o nome delas, elas lançaram um manifesto. O manifesto o título do manifesto era Ao Público e ao Povo do Candomblé. A mídia transformou aquilo no espetáculo midiático, queria, né, fazer todo um alvoroço a respeito do documento assinado por essas Yalorixás. E o assunto do documento era justamente colocar o candomblé como uma religião, né? Mostrar para o povo que o candomblé em nada necessitaria de tradições de outras religiões. Outros assuntos também, mas um ponto principal era esse. É lógico que a mídia não publicou o documento na sua íntegra, né? Usou trechos do documento, pôs nos jornais e fez todo aquele alvoroço para chamar a atenção, para dar publicidade. É lógico que a intenção das Yalorixás não era criar conflitos e grandes problemas. A intenção daquelas Yalorixás era dar uma diretriz ao povo de candomblé, aos cultuadores de orixá, aos omon-orixá, que o candomblé é uma religião e que em nada precisa de outros cultos ou de outras religiões para legitimar os nossos rituais. A intenção desse congresso, dessa conferência mundial sobre orixá, era trazer de volta a África mítica. O que é a África mítica, né? Ai, pai Breno, África é África. Não, África é muito mais do que simplesmente uma palavra. É um complexo muito grande. Vou dar um exemplo. Nós temos a África geográfica, né? Localizado um continente inteiro. A África não é uma cidade, a África não é um país, a África é um continente imenso, imenso, né? Desde o norte da África até o sul, na África do Sul, um continente imenso. Nós temos a África política, com as suas divisões, com seus países, línguas diferentes, tribos diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes. Então nós temos uma África geográfica, uma África política, nós temos um universo africano. Mas nós temos também a África mítica, com seus valores, os seus costumes, as suas mitologias, os seus provérbios, a sua sabedoria milenar, a sua filosofia de vida, todas as suas práticas religiosas, culturais, que dão explicação sobre o mundo, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Então nós temos, a intenção dessa conferência era resgatar esses valores da África mítica. Uma África mítica que não estava escrito em livros, porque antes da colonização dos europeus na África, antes da chegada dos europeus, as línguas africanas não havia uma escrita própria, uma escrita, né? Então não havia todos esses registros de livros. Então havia o que? Haviam tradições, havia monumentos, havia esculturas, havia práticas culturais, e essa prática cultural, esse universo, né, não material, que seria a tentativa de resgatar esta África mítica, com seus valores e principalmente com a sua religião. Porque esse documento foi assinado por sacerdotisas e alorixás de casas tradicionais de Salvador. Então, após aquele congresso, toda aquela polêmica, então eu preciso explicar uma coisa. Primeiro,
O candomblé, que antes era proibido, caso de polícia, uma situação muito complexa, né? Para se tocar uma festa de candomblé tinha que se ir à delegacia de polícia dos jogos para poder registrar o candomblé. Então toda aquela polêmica da proibição, da polícia, da perseguição, e alorixás, babalorixás que eram perseguidos, que eram presos, né? De repente começa-se uma liberdade de culto, uma liberdade muito maior. Então o candomblé sai do seu ambiente fechado, o candomblé sai daquele ambiente dos terreiros e ele toma espaço na sociedade. Ele vai para a praça, ele vai para a rua, ele vai para o público. Como a lavagem do Bonfim, o presente de Iemanjá, a festa de Santa Bárbara, as afoxés. Então, esse movimento de levar a cultura afrodescendente para o público, para a praça, para o espetáculo, né? Também era uma forma de descolonizar as mentes, né? Porque até então as mentes, né, mais ou menos eram direcionadas a achar que cultura é europeia, cultura é o clássico europeu, né? Então, esse movimento é uma forma de descolonizar, de mostrar nós, descendentes de povos africanos, nós, descendentes de legítimos africanos, nós também temos a nossa cultura. Uma forma, então, de... Assim como o sincretismo foi necessário em uma determinada época, esse movimento de expor o candomblé, de levar para o candomblé as roupas, os fios de conto, os atabaques, os instrumentos, os ritmos, as músicas, tudo isso também serviu como uma forma de descolonizar as mentes, fazer as mentes das pessoas se abrirem para o candomblé, né, até porque muitos estudiosos, antropólogos, Pierre Verger, Roger Bastide e tantos outros começaram a olhar o candomblé como um valor cultural, como um valor a ser estudado, inclusive, nas grandes universidades. Então, tudo isso foi uma forma de levar o candomblé para o público. Né, mostrar o candomblé, mostrar que o candomblé não era aquele bicho de 7 cabeças que se pensavam antes das proibições. Mas isso correu-se um grande risco. Por quê? Porque o turismo começou a olhar essas práticas religiosas do candomblé como lucro, possibilidade de lucro. Né, um espetáculo para o público. Então, toda aquela sociedade começou então a olhar o candomblé como algo de brincadeira. Uma brincadeira exótica, né? Negro vai ter o quê? Negro vai ter religião? Até a religião do negro é uma brincadeira. Então, todo essa conferência que havia em Salvador, com a participação de comunidades de terreiro, tendia a valorizar o candomblé como uma prática cultural e religiosa, né? Tirar aquela exploração, não deixar que o candomblé servisse para a exploração do turismo. Vamos fazer festa de candomblé para trazer turista, para gringo ver, como se fosse um carnaval, como se fosse uma brincadeira, como se fosse um espetáculo folclórico, né? Então, os preconceitos faziam com que as religiões africanas, as religiões do negro, fosse também constituído como uma brincadeira. Junto com o sincretismo de outros que achavam que santo de católico e orixá era a mesma coisa na cabeça de muita gente. Aliás, para os povos de terreiro, santo católico é santo católico, orixá é orixá. São divindades diferentes, são entidades completamente diferentes, né? O sincretismo foi utilizado em determinadas épocas como uma necessidade de sobrevivência. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a religião predominante era o protestantismo, lá não se desenvolveu cultos africanos. Em Cuba, que era uma colônia espanhola, que era também católica, se desenvolveu. No Haiti também se desenvolveu
né, o voodoo, a santeria cubana, mas em lugares onde a dominação era protestante, não houve grandes manifestações de religiosidades afrodescendentes. Portanto, o sincretismo católico dos orixá com o santo católico foi uma necessidade de sobrevivência e eu, a meu ver, a minha interpretação possa ser, até ser que eu esteja errado, mas serviu também de base para sustentar uma religião do negro, né? De uma certa forma favoreceu até o desenvolvimento do candomblé. Nós não podemos esquecer que o primeiro terreiro de candomblé de Salvador, né, ali a história nos diz que foi atrás da igreja da Barroquinha, né, com toda a situação das irmandades. Então havia uma igreja, atrás de uma igreja, dentro de uma igreja da Barroquinha, que começaram então as primeiras manifestações de culto estruturado como candomblé. Então, antes de mais nada, eu até caligrafei o texto, né? Fiz em forma de caligrafia, não sei se dá para vocês verem, até caligrafei o texto, é um manifesto curto e eu vou ler aqui para vocês. Então, o documento diz o seguinte: ao público e ao povo do candomblé. As iás e babalorixás da Bahia, coerente com as posições assumidas na segunda Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e Cultura, realizada durante o período de 17 a 23 de julho de 1983, nesta cidade, tornam público que, depois disso, ficou claro ser nossa crença uma religião e não uma seita sincrética. Não podemos pensar nem deixar que nos pensem como folclore, seita, animismo, religião primitiva, como sempre vem ocorrendo nesse país, nesta cidade. Seja por parte de opositores, detratores, muros pichados, artigos escritos, candomblé é coisa do diabo. Práticas africanas primitivas ou sincréticas, seja pelos trajes rituais utilizados em concursos oficiais e símbolos litúrgicos consumidos na confecção de propaganda turística, e ainda nossas casas de culto, nossos templos, indicados na coluna do folclore dos jornais baianos. Maberu Olorum Auapelu Omorixá. Não temas, Deus está com os cultuadores de orixás. Esse documento foi assinado por Mãe Menininha do Cantoá, Ilê Axé Iá Omi Iá Macemalê, Mãe Estela de Oxóssi, Ilê Axé Opuafonjá, Tetê de Ansan, do Ilê Iá Nassoká, Olga de Alaqueto, Ilê Maroiá Lagê, Nissinha do Bogum, Xangodô, Zangodô Bogum Maleque Rundó, né? Salvador, 27 de julho de 1983. Então, esse foi o manifesto que essas Ialorixás assinaram. Interessante que em Salvador havia tantas casas de culto e só essas 5 Ialorixás assinaram esse documento. É lógico que as práticas sincréticas de manifestação religiosa, como lavagem do Bonfim, festa de Santa Bárbara, o presente de Iemanjá, tudo isso continuou. As Ialorixás não estavam preocupadas em proibir que os adeptos do candomblé fossem a uma igreja ou rezassem para os seus santos de devoção cristãos. Mas elas queriam com esse documento dizer, olha, elas queriam 2 coisas com esse documento. Primeiro, o candomblé era uma religião com uma visão, cosmovisão própria e única. Candomblé não pode ser utilizado como folclore para renda turística, para espetáculo carnavalesco. Então, esses 2, a minha interpretação é que esses 2 princípios estavam marcados nesse documento. Salvaguardar o candomblé como uma religião,
fazer com que as pessoas do candomblé deixassem de achar que éramos uma seita qualquer, ou algo que só poderia existir se houvesse conjunto com o culto a santos católicos. Não, santo católico é santo católico, orixá é orixá. Ou também a questão da folclorização. E nós hoje, eu acredito que hoje, nos tempos contemporâneos, nós temos que rever esse documento e tentar atualizá-lo. O candomblé hoje está indo para a praça também, para as ruas também. Que praça? A praça virtual, a internet, esse grande espaço público que é necessário a gente ocupar esse espaço também. Os protestantes utilizam, os católicos utilizam, as outras religiões utilizam essas mídias virtuais. Hoje a praça pública é a internet. E nós, como membros do candomblé, fiéis devotos dos orixás, de raiz de cultura afro-brasileira, também precisamos ocupar esse espaço. Porque a gente não pode deixar o espaço vazio. Se houver um espaço vazio, os outros irão ocupá-los. Então nós, povo de axé, temos também que ocupar esse espaço. Por isso que algumas pessoas até me perguntaram: olha, Pai Breno, tem tanto site, tanto youtuber aí falando sobre candomblé, o senhor vai ser mais um? Vou ser mais um, porque eu quero ocupar esse espaço com a minha fé, com a minha prática religiosa. Eu tenho uma mensagem a passar para a sociedade e eu me sinto no direito de ocupar esse espaço. Como? Porque é um espaço que há necessidade de babalorixás e alorixás, povo do santo, povo de orixá, ocupar esse espaço. Hoje a praça pública é a internet e nós não podemos deixar o nosso espaço vazio. Primeira mensagem. Segunda mensagem a esse respeito: nós temos que tomar muito cuidado. Acho que hoje a questão do sincretismo já está mais do que resolvida, né? Santo é santo, católico, orixá é orixá, e eu acredito que hoje as pessoas têm, não há nada que possa, pelo menos, dizer a confusão. Não há. Eu acho que essa situação de sincretismo é uma coisa que é bem resolvida para o povo de orixá. Agora, a questão da folclorização, do carnaval, transformar certas situações de candomblé, de culto orixá, com um sentido carnavalesco, esse é um risco que até hoje nós corremos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta na internet, para que aquilo não venha a ser interpretado como uma festa, como uma mera brincadeira, como uma coisa sem propósito, simplesmente algo a ser ridicularizado. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente fala, para não servir de momento de carnavalesco, situação de ser interpretado como algo carnavalesco, folclórico, primitivo, ultrapassado, sincrético. Também com os adereços carnavalescos que nós podemos trazer para dentro das nossas casas. Tomar muito cuidado com questão de adereços, de roupas. A gente também não pode... É lógico que a gente quer dar o melhor para o nosso orixá. Uma roupa mais bela, um adereço mais belo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma fina linha separa o sagrado do carnavalesco. O sacro, a manifestação, como que eu posso dizer, a manifestação religiosa, um adereço religioso, um instrumento religioso da manifestação folclórica, simplesmente um espetáculo, né? O candomblé não é um espetáculo. A festa de candomblé é uma cerimônia religiosa onde ali as pessoas estão com fé. É lógico que as tradições africanas se reza cantando, se reza dançando, se reza entrando em transe. Então é uma outra concepção, diferente da concepção judaico-cristã, onde a fé, o contrito e tem todos uns parece completamente diferente essa situação. Mas nós temos que tomar muito cuidado hoje, para não deixar a praça vazia, ocupar esse espaço e não deixar que esse espaço transforme o candomblé numa situação de um espetáculo folclórico, carnavalesco,
ou mera brincadeira. Então, minha bênção, meu mojubá, a mãe Menininha, a mãe Estela, a mãe Tetê de Ançã, a mãe Olga do Alaqueto e a mãe Nicinha do Bogum. Meu mojubá, os meus respeitos, que os meus ancestrais continuem me abençoando. Mojubá a todos. Obrigado pela atenção.